10 minutinhos. Pronto, né? Bom dia. Opa. Bom dia. Bom dia, sala. Bom dia a quem está acompanhando a gente online. Bem-vindo, Erivelto, acabou de chegar. Davidson, Renale e os colegas que eu vou apresentar aqui, autoridades nessa mesa. Queria primeiro pedir licença, né? A quarta série a gente vai começar, a gente quer as autoridades e Licínia na sequência, para a gente poder começar, porque a gente está numa casa, né? Mas com muitos saberes plurais participando desse encontro. Esse encontro é terceira parte de 4 do primeiro colóquio, a psicanálise em interseccionalidade, em que a gente se pergunta, o inconsciente é interseccional? Mas não é só um encontro em 4 tempos, que daqui a pouco eu vou contar como ele se organizou. É também uma comemoração, uma celebração, que aprendi com José D'Amico a pensar de forma afirmativa e valorizar o que a gente celebra, que é o Novembro Negro. Eu tenho aqui na mesa a pró-reitora de Assuntos Estudantis, professora Licínia Maria Correia. Logo depois eu vou apresentar Macota Celinha Gonçalves, José D'Amico, e online o professor Deison Faustino e Renale Xavier, que vai mediar esse encontro. E vou contar para vocês, na sequência, a história de como se organizou, nesses 4 tempos, esse encontro, no novembro, que não é qualquer mês para nós brasileiras e brasileiros. A gente vai começar com uma abertura oficial da pró-reitora. Na sequência, eu tomo a palavra e conto essa história, porque a professora tem uma reunião 9h30 e nos deu a honra da presença. Temos aqui também a diretora de Assuntos Estudantis, Adriana Drummond, e Lígia, que está representando e vai ficar conosco até o final do encontro de hoje. Eu queria agradecer ao Vitor Félix e ao Vitor Pimenta também pelo apoio de infraestrutura. Então, passo a palavra, professora Licínia, agradecendo a presença e louvando esse mês, que é o mês em que cada passo que foi dado aqui foi mais bonito que eu vi, por exemplo, com o desfile, né? Porque a gente assistiu o desfile também. Então, com a palavra, professora. Bom dia a todas, todos e todos, cumprimentando e dizendo da alegria, da satisfação, né, pedindo licença também para as nossas ancestrais, para quem nos antecedeu, dando um salve aí para todo mundo que está conosco nesse momento, cumprimentando aqui, né, a maior autoridade dessa mesa, Macota Celinha, né, nossa autoridade ancestral, né, carrega, né, no corpo, né, e na alma, né, os conhecimentos e os saberes do nosso povo, né, do povo negro, e começar também agradecendo, né, cumprimentando também, né, a Andréia, né, e agradecendo, né, o Psilax, né, mas agradecendo a todo esse coletivo que está organizando esse evento maravilhoso, e a gente sabe que esse evento não é simplesmente um evento, né, esse evento é parte de um debate que a psicologia decidiu encarar, decidiu enfrentar corajosamente, que é pensar, né, a questão do racismo, né, por dentro, né, do conhecimento científico, da produção científica e também, né, do próprio trabalho, né, que é realizado por profissionais da área de psicologia, com todas as suas, né, vertentes, e a gente sabe o quanto que esse debate é importante. O anúncio, né, disso já é bem, já tem algum tempo, né? Francis Fanon já dizia, né, que era importante a gente pensar isso, né? A discussão, né, ou seja, o que é o inconsciente. Então, adorei o título, o inconsciente. Essa pergunta, na verdade, né, que é feita, será que o consciente é interseccional? Eu vou precisar dizer, né, desse final de semana aí, que nós fomos, enquanto eu pensava nesse evento, né, e está aqui hoje, eu fui acompanhando as reações das redes sociais, a matéria que o Estadão publicou, né, que falando, né, fazendo menção aí, né, ao episódio, né, no Espírito Santo, em Aracruz, no Coqueiral,
né, ao jovem branco de 16 anos, né, que estava, né, com né, uma coisa, uma imagem da suástica, né, um adesivo, né, da suástica no corpo, comete, né, um homicídio numa escola, né, mata pessoas, fere outras pessoas, e aí a matéria do Estadão coloca, né, a arma, né, coloca a mão de um negro, né, apontando a arma, né, fazendo a pergunta, né, sobre a questão da criminalidade. E isso, eu fiquei vendo aquela imagem e pensando nisso, sabe? André e todos nós que estamos aqui a colar, né, aí nas redes, nesse momento online, né? O inconsciente é interseccional, ou seja, né, por mais que o Estadão depois tenha pedido desculpas, aliás, né, foi uma vergonha pedir desculpas, porque racismo agora, né, é tratado com pedido de desculpas, né? A gente sabe o que aquela imagem produziu, né, o que aquela imagem reificou, né, o que aquela imagem continuou dizendo para a sociedade que nós temos. Todo negro é bandido, todo negro é criminoso, né, especialmente os homens negros, né? Então, a gente sabe o que significa isso, a gente sabe o que significa o genocídio, né, da juventude negra, dos homens negros, a gente sabe o que significa hoje, né, a presença, né, maciça de negros, né, nos presídios. É um projeto eugênico que tem, né, que tem 5 séculos, né, de construção. Então, aquela matéria lá, por mais que tenha te retirado, só o fato de ter tido o tanto de reações que teve mostra, né, evidencia que as pessoas viram, né, e ter visto aquilo, né, ter visto aquela imagem, a gente sabe o que aquilo conseguiu produzir e reproduzir. Então, fiquei pensando muito nisso, sabe, André? O que as pessoas que viram aquela imagem, no primeiro momento, né, de ver a imagem, o que ficou na cabeça delas? Será que ficou pedindo desculpas do Estadão, né? O absurdo pedido desculpas do Estadão, ou será que ficou, mais uma vez, né, consolidada e confirmada, né, que a criminalidade está associada, né, à nossa pele negra? Ou seja, a nossa pele não é alva, a nossa pele é alvo. Né? Você tem a pele alva que vai lá e mata. E você tem a pele alvo que é, né, identificada pelo crime que a pele alva praticou. Então, é cruel. Bom, mas dizer assim que para todos os, né, para tudo que há de ruim há sempre algo de bom. E o que há de bom é a nossa resistência, né? A nossa resistência. Nós somos um povo que resiste. Nós somos um povo que resiste e que resiste na alegria, né? Resiste na alegria, na fé, né? Na força de nossos orixás, na força dos nossos ancestrais. E dizer que é uma alegria estar aqui, nessa atividade que está, nessa programação que está inserida no Novembro Negro. O Novembro Negro é uma iniciativa aí que nós já temos aí na quinta edição, né, que traz, né, a importância, mostra a importância de celebrar nossas conquistas, né? Celebrar conquistas como os 10 anos de implementação da lei de cotas, os 20 anos de existência de programações afirmativas, né, o Centro de Convivência Negra da UFMG, que está aqui na Fafiche, né, perto de nós. Então, esse Novembro Negro é esse mês, né, que marca, né, e quer demarcar a presença negra na UFMG. Os dias da consciência negra são todos os dias. Contudo, o Novembro Negro, para nós, é um mês em que a gente insiste em reafirmar, em resistir, e dizer que a UFMG é preta, né, e a UFMG se reconhece preta, se reconhece negra, por isso está esse evento. Esse ano, o nosso tema, né, a gente trabalhou com um tema que é permanecer para avançar. O que vem já está aqui. Para dizer que, né, é importante resgatar o passado, trazer o passado, as histórias vividas, a nossa ancestralidade, as forças que nos dão sustentação nessa caminhada, ela está aqui. Né? Está aqui porque estamos aqui, está aqui porque nossos ancestrais estão aqui conosco, né? Está aqui porque os nossos saberes tradicionais, os nossos saberes acadêmicos, os nossos saberes científicos, são saberes produzidos, né, por corpos negros e por mentes negras.
Então, dizer isso é importante, dizer porque é isso, né? O que vem já está aqui, e o que vem nos deu forças para chegar até aqui, e o que vem nos impulsiona para construir, né, o futuro que se apresenta agora. O futuro é hoje, né? O futuro é o presente. O futuro não existe, né, porque o futuro é o que nós estamos fazendo nesse momento. E dizer também, né, que a nossa luta é coletiva. Então, permanecer no FMG para avançar na luta coletiva, para avançar nessa necessidade que nós temos de reafirmar a importância e a ampliação das ações afirmativas. Ações afirmativas não é só lei de cotas. Ações afirmativas é o reconhecimento dos saberes, dos conhecimentos, de uma epistemologia, de uma produção de conhecimento, do saber científico, é inclusive devolver, né, ao povo negro, aos povos tradicionais, os conhecimentos, né, a autoria de saberes e conhecimentos que foram produzidos por nossos povos, e que foram tomados de nós. Já sabemos, né, já está que a primeira universidade não é Bolonha, né, não foi em Bolonha, né, estava no Egito, ela é preta, ela é negra. Então, a gente tem saberes científicos produzidos já muito anterior aos saberes produzidos no Ocidente. Então, nesse ano que a gente comemora, né, os 95 anos da UFMG, a gente fala a gente faz essa celebração das conquistas, né, a gente fala também de ações como essa ação do Psilax, como essa ação que é coordenada por esse grupo, por esses vários laboratórios, que são imprescindíveis para a gente pensar não só o acesso, mas a permanência das pessoas negras na UFMG, com o devido reconhecimento, valorização das identidades étnico-raciais, com reconhecer que a presença preta é a presença de corpos pretos, né? A nossa presença, ela, de alguma maneira, ela mostra, ela evidencia os processos de resistência que nós fizemos e construímos ao longo desses séculos, eu diria ao longo de milênios, né? Porque, na verdade, a humanidade vem da África, então, nós estamos aí, né, há muito tempo. Tá? Garantir, né, que a UFMG se pense em todas as áreas de conhecimento. Então, eu tenho muita expectativa de que isso que a psicologia está fazendo, né, como uma ciência, uma área do conhecimento, que isso perpasse todas as áreas do conhecimento, porque não é só uma questão de você, o reconhecimento das identidades étnico-raciais, não é só dizer, a gente vai atender ou vai trabalhar com negros e negras. Não, a gente vai entender que são povos, né, que trazem outros modos de ser e de estar, outras formas de apresentar o conhecimento, de apresentar suas dores. As pessoas sempre diziam para mim assim, mas não dá para entender quando eu conto a história, né, de muito sofrimento, mas por que você está sempre feliz? Porque a alegria é parte da minha maneira de ser, do meu jeito preto de ser. Né? Então, assim, a dor, né, ela não tira de mim, né, a minha alegria. Né? E isso é mágico, né? Isso é mágico e isso vem da força ancestral que nós carregamos. E provavelmente, quem sabe, talvez, de um modo de ser mesmo, que é nosso, que é muito nosso. Né? Então, assim, a gente leva a chibatada e a gente ri, mas não é porque a gente está gostando da chibatada, não. É porque tem algo muito, 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 muito anterior a essa chibatada que nos sustenta. Né? Então, a gente sabe que a chibatada vem aqui, mas ali na frente nós vamos dar uma rasteira, né? A gente dá um rolê ali, a gente consegue sair desse esquema que foi montado para nos destruir, para nos colonizar, né? E para impor um ideal, um modo de ser que não é nosso. O modo de ser branco é branco, e a gente respeita. Mas o modo de ser preto, de ser indígena, né? O modo de ser cigano, não é o mesmo modo de ser. E que bom que a psicologia hoje está pensando, está reconhecendo isso. Gratidão, parabéns pelo evento, mais uma vez, desculpa ter falado demais. Não, foi já. Mas, de novo, permanecer para avançar, o que vem já está aqui. Viva o Novembro Negro, o convite, já aproveito, Andréia, não posso perder a chance de fazer o convite já aqui para essa mesa, né, para estar conosco no encerramento do Novembro Negro, que será no dia 7, a gente mudou a data por causa do jogo, né, dessa coisa dos jogos, será no dia 7, às 16 horas, nós vamos nos concentrar na SUFENG para fazer um ensaio geral, Zumba que vai puxar esse ensaio geral, então trazer tambor, trazer tudo que faz barulho, né, e a gente vai fazer 1 hora de ensaio geral lá, e depois a gente vai fazer um cortejo afro-indígena,
saindo da SUFENG até na praça de serviços. Então, vai ser muito bacana, muita alegria, né? Muito som, muito tambor, né? E a gente vai estar lá. Viu? Então, o convite fica aberto aí para todos e todas e todos. Muito obrigada, Licínia. Acho que não é muito, né? É pouco perto da história que a gente precisa resgatar, reencontrar e reconhecer o hiato, né, do campo científico, mais do que o hiato, né? Esse movimento epistemicida que marcou o Ocidente e que aniquilou essa potência, né, que é a pluralidade de modos de ser, de estar, de pensar, e que a gente hoje corre atrás do prejuízo, né? Acho que o atraso é da ciência nesse ponto. Então, é muito bom, e eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma universidade que reconhece esses saberes como saberes que fazem parte da nossa cosmologia, né? O mundo é mais do que esse desejo, né, científico de ser o todo, de ser o um. Então, eu queria agradecer a presença da Licínia, da professora Adriana Dumont, da Lídia, que representam a PRAE, dizer da nossa alegria de aqui na UFMG estar participando do colóquio no Novembro Negro, e passar, então, a apresentação. Eu já avisei que a professora Licínia tem uma reunião 9h30, então fique à vontade, a hora que for preciso, você deixar a mesa. Se você... Vou continuar aqui no online, por favor. E eu vou, então, abrir agora contando a história desse colóquio, né? Esse primeiro colóquio, fica à vontade, a psicanálise é interseccional, ele parte de uma homenagem e uma pergunta, né, que com Lélia Gonzalez, nesse ano, inicia uma série que teve com Raoni Jardim e Erivelto Souza a sua concepção original. Eles começaram a pensar que a gente tem que tomar uma pauta com um atraso histórico reconhecido de entender que outras lógicas de mundo, lógicas plurais, organizam política e subjetivamente nosso modo de ser, e que resgatá-las implica em pensar, nesse caso, com o olhar entre a filosofia e a psicanálise, mas não apenas, em diálogo com saberes tradicionais, com saberes formais, acadêmicos, não acadêmicos, informais, disciplinados ou indisciplinados, combatentes e resistentes, sobre esses modos, né, da diferença de cada corpo ocupar a cena da cidade, a cena da vida. A gente está no terceiro encontro, o primeiro, que se chamou Dimensões Filosóficas e Psicanalíticas do Pensamento de Lélia Gonzalez, aconteceu na UNB, no dia 25, com o professor Erivelto Souza conduzindo os trabalhos. O segundo aconteceu nesse sábado, dia 26/11, em São Paulo, com Raoni Machado Jardim e várias clínicas públicas e de borda que estão nas periferias das cidades, nas praças, nas estações, nos quilombos, trazendo a sua experiência, inspiradas por Lélia, no tema Lélia Gonzalez, Formação e Clínica em Coletivos de Escuta Pública. Hoje é o terceiro encontro, que eu já vou falar dele, e apresento o quarto, que vai acontecer na quinta-feira, no Recife, na Federal de Pernambuco, com o tema O Legado de Lélia Gonzalez, e conduzido pelo professor Érico Andrade. São, portanto, 4 laboratórios, Latesfip Cerrado, Psopol em São Paulo, Psilax em Minas e nós, na Federal de Pernambuco, fazendo acontecer essa homenagem à Lélia e essa pergunta que rola. Hoje, o nosso tema é Lélia Gonzalez e a política da raça. Por uma contingência do Covid, que deixa seus efeitos, né, Renale e Davidson, 2 das pessoas que estariam conosco estão online. A Renale Xavier, que é doutoranda, cotista, tenho orgulho de ser orientadora dela, cotista da pós-graduação, está aqui na UFMG, faz parte do coletivo de ação psicanalítica, e é ela que, numa Covid longa, que impediu ela de estar aqui com a gente hoje, vai estar conduzindo do interior da Paraíba a mesa de hoje, e o professor Davidson Faustino, que, por ter testado positivo até o último minuto, não pôde embarcar, ainda não estava não reagente, então ele também, de São Paulo, da Unifesp, fala de casa, provavelmente, né? Vai ser uma das pessoas da mesa. Renale, pela ordem da autoridade, começaremos com a Macota Celim, e na sequência, talvez o José D'Amico e depois o Davidson, né, obedecendo aí um pouco essa ordem também da tradição de quem nos antecede. A palavra, com muita alegria, deixo a mesa, vou assistir,
e desejo para nós um ótimo encontro. Lembrando que, infelizmente, tem jogo, então a gente hoje tem que ser um pouquinho rigoroso com o tempo, tá, Renali? Porque a gente quer ouvir demais essas pessoas. Se der, a gente sacrifica um pouquinho a conversa para a gente poder ouvir essas três figuras maravilhosas. Obrigada pela presença e pelo apoio institucional. Renali, com você. Gente, é uma alegria estar com vocês para mediar essa mesa, né? Lélia Gonzalez já deixa a gente alegre, né? Mas, sobretudo, eu entro nessa mesa como quem reverencia, né? Como quem chega na casa do avô e da avó para pedir a bênção. Não se trata mais de um lugar de saber, de um lugar de alienação. Se trata de reconhecer essa experiência dos mais velhos, dos que vieram antes, né? Então, sobretudo porque essa é uma mesa basicamente preta, né? Eu acho que é uma das poucas vezes na academia que a gente tem uma mesa majoritariamente preta. E eu estou muito feliz com isso, né? Então, eu saúdo, né, a todos e vamos começar a falar, porque cada um me marca de uma forma muito especial nessa construção de pensar uma clínica articulada politicamente para a gente pensar uma ética e uma estética de saber fazer psicanálise que seja antirracista. Então, estou muito feliz e vamos que vamos, né? Então, com a palavra, Macota. Pois é, responsabilidade, né, gente? Bom dia, a minha bênção a todos os meus e as minhas. Eu sou uma mulher de macumba, logo eu dou a bênção, porque eu quero ser muito abençoada por todos, independente se é macungérico, macunteu, magnóstico, não me importa, eu sou Macota Celinha. Eu queria agradecer o convite, né, feito pela professora Andréa, cumprimentar aqui o professor José D'Amico, diferente, e agradecer essa casa que nos recebe. Eu costumo falar que eu tenho horror de novembro, que é o mês que a gente mais trabalha, né? Quando o Brasil descobre que tem preto. Então, um pouco cansada, mas vamos tentar nesse diálogo, até porque é um prazer estar aqui, e falar de Lélia é falar de todas as minhas mulheres pretas que me antecederam. Lélia sempre foi uma querida do movimento, uma querida nossa, e tem um ditado africano que diz que qualquer água que esquece sua fonte secará. Então, para nós é muito importante a gente nunca esquecer as nossas fontes. E Lélia, com certeza, é uma das fontes mais límpidas que nós temos, né, de água mais pura. Eu queria dizer para vocês que falar de Lélia, falar desse feminismo, falar da mulher preta, é lembrar de que lugar eu falo. Eu sou mãe de um jovem Rastafari, que eu chamo de Rasta Baby. Toda vez que eu vou falar em público, eu falo do Rasta Baby. Porque quando o Rasta Baby sai de casa, eu pergunto a ele se pegou o documento. Eu nunca pergunto a ele se pegou o agasalho. E isso é ser mãe de jovem preto. Porque quem não é preta, a mãe que não é preta, vai pedir falar para o filho levar o agasalho para não gripar. Isso que nos faz diferente. E com essa saudação a essa juventude, eu queria saudar os Vítores, né? 2 jovens aqui discutindo. Eu não entendo nada de psicanálise. Eu posso falar da minha experiência de vida e vocês fazer o suco aí do que é que pode ser aproveitado para essa discussão da psicanálise, né? Eu sou jornalista, sou uma mulher bem periférica, e a minha atuação é muito falar dessa realidade que eu estou. Eu sempre falo que eu tenho muita dificuldade de falar para a academia na lógica da academia. Eu falo na lógica da macumbeira, preta, periférica, né? Que é o que eu sou. E a Lélia era isso, né? A Lélia, sempre falo, quando eu vou falar para as feministas, que a grande coisa que eu aprendi com Lélia Gonzalez é que quando a mulher branca estava nas praças, tirando o sutiã para reafirmar a política feminista, tinha uma preta na cozinha dela educando os filhos dela. E se o feminismo não der conta de entender isso, ele não é o feminismo que me atende. Porque é muito cômodo e é muito legal, eu sou feminista, eu sou revolucionária, eu sou. Mas alguém está cuidando da minha casa para que eu seja. E essa mulher que está cuidando da minha casa para que eu seja é a maior vítima de feminicídio nesse país. Essa mulher que está na minha casa cuidando para que eu seja é a mulher que mais sofre violência doméstica.
E se eu não compreender ela enquanto esse conceito de feminismo, se eu não alargar esse conceito de ser fêmea, de feminismo, de ser mulher, eu nunca vou entender essa mulher que está na minha casa cuidando para que eu esteja aqui. E o feminismo nunca nos entendeu. Essa é a grande verdade. E eu trago isso, inclusive, para 2016, no golpe que nós sofremos. Muitas mulheres protagonizaram esse golpe por ódio da mulher preta, empregada doméstica dela, que podia ter os mesmos direitos, o filho dela poder estudar na mesma escola que o filho dela. A mulher branca da elite. Tem que entender. Se eu não discutir isso, eu não vou discutir o que é que eu quero para essa sociedade. E aí eu nunca vou entender o que é que pensam essas cabeças. O problema do racista não é um problema meu. Não é um problema do professor José, não é um problema de nenhuma preta ou preto, é um problema do racista. Mas é o problema do racista que me diz respeito, porque ele me mata. Ele mata na subjetividade e ele me mata na objetividade. A subjetividade, quando eu não sou compreendida enquanto uma mulher preta, favelada de direitos. Eu digo que direitos todos têm, mas eu quero entender que eu não estou discutindo direito do ponto de vista desse acesso, mas do ponto de vista da equidade no direito. Aí eu vou discutir isso. Eu nunca vou entender a questão racial, a questão do racismo, se eu não entender que... Olha, eu sempre falo para os meus amigos brancos, meus parceiros não negros, brancos, eu sei que você não é colonialista, pelo contrário, senão não estava nem do meu lado. Mas eu quero que você saiba que você vive hoje as benesses conseguidas na escravidão dos meus. E se você compreender isso, você vai entender do que eu estou falando. Você não tem que ter a dor que eu tive, mas você tem que ter sensibilidade de virar e falar assim, sofreu dor, e eu tenho que assumir que eu faço parte dessa dor a partir do momento que eu tenho acesso às coisas que foi construída a partir disso. Isso é ser parceiro. Eu tenho muito medo do silêncio do bom. Muito. Sabe, eu já sei o que esperar do racista, do fascista, do nazista. Eu sempre vou esperar dele o meu fim, porque é isso que ele quer, apesar de que ele nunca consiga. Tem 15, 22 anos que tenta e não consegue. Mas eu sei que é isso que eles querem. Mas e a pessoa que não é nada disso? O que ela é para mim? O que é? É muito bom, eu sou solidária, a sua luta tá. E o que é que você vai fazer? A igreja tem 500 anos que pede perdão. O que é que a igreja, de fato, construiu para reverter isso? Basta pedir perdão. Eu falo que eu já não sou cristã, por isso eu não tenho obrigação nenhuma em perdoar ninguém. Porque não adianta perdoar. Eu preciso apontar o que é que eu vou fazer a partir desse reconhecimento dessa opressão. E a opressão, ela não é só física. Ela é subjetiva. O meu filho, quando vai na escola com a conta de Oxalá, quando ia, ele era olhado da diretoria, a servente da escola, passando pelos alunos, todo mundo olhava, porque o meu filho era diferente. Mas o meu filho não tinha que ter direitos diferentes, desiguais. Diferente, eu acho ótimo. Se todo mundo fosse igual, ia ser muito ruim. E é disso que a gente tem que falar. E Lélia Gonzalez traz isso, quando ela põe o dedo na ferida desse feminismo que está aí colocado. Quando ela vira e fala assim, eu quero criar um feminismo afro-indígena, porque eu tenho que trazer para a discussão isso. Porque, do contrário, eu vou ficar fazendo o discurso do feminismo apenas na ótica colonialista. E se essa mulher branca não entender que ela faz parte desse processo, dessa opressão colonialista, é difícil eu lidar com isso. Meu avô foi escravo. Na fazenda onde ele estava, um belo dia ele contava essa história, o senhorzinho na janela com a sinhazinha, falou com ela, a negra passou com pouco pano, porque eles nunca cobriam os nossos corpos, né, negros, por patrocinar esse exotismo barato que o colonizador tinha em relação à mulher negra, essa forma de exotizar o corpo preto.
E ele falou que os peitos da negra eram bonitos. De noite ele chegou para o jantar, na hora que ele abriu a sopeira, tinha algo boiando. E ele perguntou para a senhora o que era. Ela falou assim, não achou bonito? O meu avô contava isso. O meu avô contava. Porque a mulher negra ainda vivia esse processo desse ciúme da senhora. Por causa da licenciosidade do senhor. Porque a igreja proibia ele de ter prazer. Proibia ele de curtir o corpo dele. É fruto do pecado de Adão e Eva. O que é que ele fazia? Ele tinha algo que era propriedade dele, que era a escrava. E daí vem essa ideia desse corpo preto exotizado. Quantas mulheres negras não morreram em consequência desse exotismo? Se você ler um livro que chama História da Família no Brasil Colônia, você vai ver absurdos do senhorzinho liberar o filho que ele tinha feito com a escrava e manter a mãe escrava e pôr no testamento que ele jamais poderia libertar a mãe e os irmãos. E isso é dessa mulher que a gente está falando, é dessa mulher que Lélia Gonzalez traz para nós. Essa mulher que não teve direito ao seu filho, a seu homem, que não teve direito ao seu prazer com o seu homem, com o homem que ela escolheu para ser seu. Que não teve direito ao seu... O leite dela não era para o filho dela, era para o filho da Sinhazinha. É dessa mulher que Lélia Gonzalez traz quando vai discutir esse conceito de feminismo. E foi essa mulher que, mesmo não sendo essa feminista colocada aí, entre aspas, nesses conceitos, que criou suas famílias ainda que na diversidade. Que libertou seus homens. Porque elas eram quitandeiras, vendedoras, eram colocadas para trabalhar, elas juntavam moedas para libertar os seus homens e seus filhos. É dessa mulher que Lélia traz. E que esse feminismo moderno continua a esconder esse papel. E é isso que nós temos que discutir. Eu não consigo discutir o feminismo se eu não falar que Mulhandê, para mim, é uma feminista nata. Que Norma de Ossum, que tantas outras mulheres que estão no axé, no dia a dia, mesmo sem esse conceito feminista que se tem das academias, das sociedades em geral, essas mulheres são as maiores feministas. Por quê? Porque elas conhecem seu direito, conhecem suas raízes, conhecem sua história e resistem e têm resiliência. Criam seus filhos, mesmo nessa adversidade que lhe foi colocada por essa sociedade. E aí eu tenho que entender que o Brasil, ele nos massifica de todas as formas. A primeira vez que fizeram, que eu me lembre, né? Sou uma menina nova, a primeira vez que fizeram uma novela e puseram uma personagem negra como protagonista, deram o nome de A Cor do Pecado. E a Thaís Araújo, que era essa protagonista. É essa sensualização desse corpo preto, que ainda vemos nos dias atuais. Comemora-se que a violência contra a mulher diminuiu, mas como explicar que contra a mulher negra ela só aumenta? Paradoxo é esse. Então, nós precisamos ter essa compreensão. E aí nós vamos entender o que Lélia Gonzalez quis nos trazer. Essa ideia desse feminismo decolonial. E aí eu tenho que entender que ser feminista é muito mais do que ter o discurso feminista de Le Fanon, disso, daquilo. É muito mais. É o de vivenciar lá na periferia, lá na favela, o que essas mulheres passam no dia a dia para manter seus homens vivos. Para entender o que essas mulheres sofrem quando a maioria dos presos desse país são homens pretos. Esse homem é o amor, a mora de alguém. Se eu não entender isso, eu não darei conta de entender essa mulher preta. E é essa mulher preta que a gente tem que estar trazendo para cá. Ontem nós fizemos em Belo Horizonte um evento chamado Pisada de Caboclo, que foi um encontro afro-indígena. A grande maioria que estava ali naquele espaço, tinham 1.500 pessoas na Lagoa do Nado, eram de mulheres. Mulheres que resistem
e resistem para conseguir manter essa sua subjetividade. Eu, quando falo do racismo, eu não preciso do exemplo da chibata, que viria o corpo, que machucava a carne. Você tem uma outra forma de machucar, muito mais perversa, que machuca a sua subjetividade. Machuca o seu eu. E é esse racismo nós precisamos compreender. Quando eu chego na beira das cidades, que o rio Paraopeba passa, e que eu vejo a mãe, a tia falar para mim, eu não sei se o Oxum vai querer voltar para cá. Porque ela sabe, na sabedoria popular dela, que nas águas dos rios mora uma deidade feminina, Oxum, Dandalunda, Yara, que mora e que, com o crime da Vale, matou aquele habitat dessa mulher, dessa deidade. E aquela mãe que está ali sentada num banquinho, que não sabe o que é feminismo, que não sabe o que é ciência, vira e vai, Macota, tem que ver se o Oxum quer voltar. Ela traz a essência desse ser feminino, que é um ser também cheio de vontades, que tem seus desejos, que tem suas lógicas. Nós, mulheres negras, nós somos essa complexidade de ser. Nós não somos fruto do amor de Adão e Eva, e nem fruto do pecado, da caída do paraíso, do jardim do Éden. Nós somos frutos do amor de Olorum, Mavulissa e Zambi. E o nosso corpo é sagrado. Essa endemonização da mulher também, do seu corpo, do seu jeito, da sua feminilidade, principalmente essa mulher preta, tida como bruxa no processo histórico, tida como objeto sexual, e nos dias de hoje, tida como um objeto exótico, principalmente quando eu falo da mulher preta. Uma mulher preta de extrema solidão por parte de outras mulheres, porque essa dor, ela vive só, porque o feminismo hoje colocado não abarca esse ser mulher preta, não abarca, os debates não abarcam isso. E aí eu acho que, finalizando, você não me falou o tempo e nem está me dando sinal, eu falo muito, é dizer para vocês que a psicanálise tem que dar conta deste debate. Eu gosto muito de falar que eu quero uma psicanálise da não subalternidade, que não me coloque nesse papel dessa psicanálise vendida no mercado hoje a preços exorbitantes, porque a mulher preta não vai ter acesso a essa psicanálise. Não vai ter. Eu, todo dia, no Senarab, a gente apanha, morre, sabe, é violentada, sabe, é objeto de uma sexualidade não como é que eu vou falar? Não permitida, consensuada. Essas mulheres chegam em frangalhos. E a quem é que nós recorremos? O preto velho é muito bom para dar conselho, a pai, a mãe, acolhe, dá colo. Mas nós temos direito a essa psicanálise vinda da ciência. No terreiro, nós sabemos o nosso papel. E o nosso papel, ele não é... Nós não somos a ciência. Nós somos o acolhimento e a amorosidade. Nós acolhemos e damos amor, cuidamos, damos os lenitivos, damos os chás, o banho. Nós fazemos essa parte dessa subjetividade, do reencontro dessa mulher com sua ancestralidade, com sua afetividade. Mas nós temos direito a essa psicanálise que a ciência nos oferece. Nós nunca temos acesso a ela. E aí, já que vocês estão topando esse debate, sabe, eu quero que esse debate chegue a vocês dessa forma. O que é que vocês vão fazer conosco? O que é? Então, vocês provocaram, mexeram no vespeiro, e o vespeiro quer uma resposta. Qual é a proposta?
Porque no posto de saúde não tem acesso à psicanálise. A psicanálise é um produto de mercado. Eu sinto muito dizer isso para vocês. Não estou generalizando também. Mas é caríssimo. E é um produto oferecido pelo mercado da saúde. E as nossas mulheres não têm acesso a esse mercado da saúde. E elas precisam tanto quanto as outras que podem pagar no mercado da saúde. Então, não sei, eu peço até desculpa se eu fui abusiva, abusar, sabe, nesse processo. Mas, cara, eu paguei para viver, para ver a Nilma Lino ser professora emérita da UFMG, uma faculdade que, com certeza, tem muitas mulheres negras professoras. Eu perguntava para a vice-reitora aqui, quantas professoras negras eméritas tem? Ela falou, acho que tem uma na medicina. Eu estou falando de uma academia, de uma universidade federal. Será que só 2 professoras, mulheres negras, com capacidade para ser reconhecida como eméritas? É isso. E aí acho que essa academia tem que fazer essa discussão, porque senão ela nunca vai chegar onde eu estou. Ela nunca vai chegar na pedreira, no buraco, sabe? Ela nunca vai chegar lá no Morro do Papagaio, na Serra, nas inúmeras, no Poca-Olho. Ela nunca vai chegar onde também tem mulheres, tem homens, tem jovens, tem negros. E se a psicanálise é bom para uns, deve ser boa para nós também. É isso. Solinha, você botou a gente para sustentar a ética da psicanálise em território brasileiro, né? Quando você pergunta o que é que vocês vão fazer conosco e diz que a psicanálise é um produto de uma lógica capitalista, quando ela diz que ela é o avesso disso, bicha, foi babado, viu, agora? Mas, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas eu cometi um ato falho de não apresentar o currículo Lattes dos participantes da mesa. E eu vou deixar assim, porque eu acho que o nome próprio, como Lélia Gonzalez nos ensina, é muito mais interessante do que estar falando de títulos e tal. Só que eu esqueci, eu vou dar conta desse esquecimento, justificar com Lélia. E vamos à próxima fala, que é a fala do Dâmico. Então, não sei se precisava seguir a fala, né? Acho que já com a Macota já seria o suficiente. Então, bom dia a todas, todos e todes. Cumprimentar e dizer da minha honra de estar aqui com a Macota, de aprender com ela. Como a Jurema diz, né? Jurema Werneck, nosso passo vem de longe. Então, também pedir licença aos nossos ancestrais. Bom, agradecer muito a André, ao Coletivo Ocupação, cumprimentar a Renale, Elivelton, meu parceiro irmão Davidson. Satisfação estar com vocês. Bom, então, eu pensei um pouco, eu só terminei de preparar ontem o que ia falar hoje, porque assim, esperei um pouco chegar aqui a BH, cheguei sexta, conversei bastante com a André, e isso me deu um pouco o fio do que seria interessante falar, e mesmo assim é uma fala meio associação livre, e aí vou dizer do que eu pretendo. Assim. Um pouco a ideia é apresentar 3 vinhetas, né, de coisas que muito recentemente eu vivi e assisti. Depois apresentar um pouco o nosso método de trabalho no coletivo EBER, Clínica Negritude Comum, né, que nós temos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como é que a gente vem trabalhado, olhado, e foi muito interessante, porque a sintonia com várias das questões que a Macota trouxe, e aí desse lugar da academia, Macota, né, que, bom, é também onde eu estou, e aí depois trazer um pouquinho da operação disso, de como é que a gente está olhando para essas coisas. Então, para, sem mais delongas, começar com as vinhetas, faz um mês, acho, 3 semanas, que eu assisti o documentário aquele Quebrando Mitos, né? do menino aquele que é até irmão do Luciano Huck, e que criou o site aquele Quebrando Tabu. Mas ele faz um documentário falando, assim, a partir, né,
da sua sexualidade, e de uma série de coisas dos amigos mortos, né? E muito centrado na figura do Inominável, né? Com uma contundência para tratar da eliminação do erótico pela falocracia nos termos do ambiente. Eu indico, acho que o filme é bastante interessante. Eu venho agora de uma semana, que eu diria o segundo acontecimento, de uma semana do Congresso da Abrasco em Salvador, né? E já tive algumas vezes em Salvador, e é muito impressionante verificar a excitação das pessoas brancas com corpo negro e com erótico, a ponto de desejarem viver em Salvador, né? Para ver aquele rebolado, né? Um pouco isso que a Macota falava, né? E aí o terceiro, de fato, é o Rebolado. Um filme que eu não esperava nada, naqueles dias que eu estava sem saber o que assistir, eu assisti o filme Elvis. Não sei quem assistiu, mas me surpreendeu muito. Falar de duas cenas e depois um pouco das consequências que eu tirei do filme. A primeira cena, o Elvis, então, é quando criança, o pai dele é preso e passa a morar aqueles bairros de periferia de lata, né, que tem nos Estados Unidos e na Europa, um bairro negro, com a sua família. Está brincando com os meninos negros e tal, daqui a um pouquinho ele entra numa espécie de um trailer e tem um homem tocando um blues e um casal, uma dança erótica, e ele fica assim, com os olhos esbugalhados, olhando aquilo. Os amigos puxam ele e eles saem correndo, atravessam terreno baldio e chegam uma espécie de uma tenda, uma lona de circo, onde estava acontecendo um culto da Igreja Batista. E lá ele entra, e naquele momento ele entra em transe. E aí os meninos dizem, seu lugar não é aqui. E o pastor diz, seu lugar é aqui. Então, aquele transe vinha junto com o Rebolado. Que é um Rebolado que depois vai aparecer o Elvis, já nas suas apresentações, nas suas primeiras apresentações. Então, eu estou falando de mistura, estou falando do erótico, estou falando da celebração negra, né? E que o Elvis sente aquilo no corpo. Ou seja, a própria música, né? Era a música negra que o Elvis passa a cantar do seu jeito e a dançar daquele jeito. E aí, o interessante é que produz uma certa nova histeria, né? Porque as mulheres brancas assistindo o Elvis enlouquecem, piram, né? E aí, a sacada, claro, os homens se apavoram, os homens brancos se apavoram com o rebolado do Elvis, né? Porque era um problema grave aquilo, aquela excitação daquela mulherada diante daquele rebolado negro, naquele corpo branco. E o Elvis passa a ser perseguido, passa a ser... mandam ele para o exército, proíbem ele de rebolar, e ele não conseguia cantar de outro jeito, que não fosse na mistura. Então, deixar isso um pouco sobre o efeito e convidar vocês a assistirem. A gente está fazendo uma resenha sobre esse filme para falar de alguns dos nossos interesses, né? Então, um pouquinho do nosso método de trabalho. É a primeira vez que eu falo, bom, então tem várias pontas soltas, mas a nossa intenção é ter uma certa grade de inteligibilidade, porque o racismo, de fato, é muito complexo. O racismo no Brasil não é para amador, e é difícil de lê-lo, estudá-lo. André ainda me dizia ontem, assim, porque também estão os nossos afetos envolvidos, né? Então, compreender ele não é fácil. Mas eu tenho chamado de meus amigos, um pouco uma referência àquilo que o Freud, né? Os amigos do Freud, né? E isso nem sempre é bem aceito, porque, em geral, esses amigos podem ser criticados, porque alguns deles são europeus. Bom, mas é bem verdade também que quem os critica tem uma posição pré-filosófica, né? Anterior a isso. Ou seja, tem uma teoria de base.
né? Marxismo, fenomenologia platônica, lacaniana, kennetiana, etc. Mas é com esse conjunto aí que eu vou falar de autores que a gente tem dialogado para procurar algumas coisas, né? Mas aí, a Macota falou da questão do racismo, né? Que a questão do racismo é do racista, e eu queria completar que a questão do racismo é o problema também do especificismo. Eu diria, ou seja, a questão das espécies. Né? E uma outra questão, o racismo, de fato, não é só uma questão, porque ele está ligado ao fim do mundo. Então, o problema do racismo é o problema do fim do mundo. Né? Então, é com esse olhar que a gente vem trabalhando com, vou dizer, 2 linhas de investigação. A primeira é que nos interessa particularmente os híbridos, as misturas. E a outra é as cosmologias. Para isso, a gente tenta descentrar a Europa, desmontando uma suposta unidade europeia. Tá? Encontrando aqui e ali suas fissuras, né? O pensamento marginal que também estava presente na Europa. Aquela Europa selvagem que resiste à dominação de uma soberania capitalista. Quando a gente falava no carro da Lélia, né? Da morte da Lélia e de tantos outros, não é por acaso da Neuza, né? Que morre cedo também. Eu penso no Spinoza também, que morreu cedo, pobre. Porque há uma proximidade. Né? Porque quem ia contra a corrente, os antimodernos na Europa, também sofreram. O segundo movimento é tentar diferenciar dessa Europa, mesmo que descentrada, tomando o pensamento europeu selvagem como aliado, mas não como modelo. Produzindo ali um contravetor que permite pôr os problemas do sistema mundo a partir de uma outra perspectiva. Do mesmo modo que existe um equívoco epistemológico na formação teórica da modernidade, ao negar a colonialidade, os estudos que buscam descolonizar podem cair no mesmo equívoco, ao negar as lutas de pensamento antimodernos que se efetuaram dentro da própria Europa. Então, a gente chama de amigos aí Paul Gilroy, Stuart Hall, Bruno Latour, Spinoza, Fanon, Deleuze, Foucault. Latino-americanos, a Cusicanqui, Glissant, Glória Andaluza, René Despertes, Canclini, Muniz Sofrer e, obviamente, a Lélia. Por último, a gente tem feito um movimento em relação a 3, aquilo que vocês estudaram aqui, né, do pensamento social brasileiro, Gilberto Freire, o Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes, como pensadores da modernidade, mas também dos híbridos. Ainda que eles escorregassem para a democracia racial e alguns derivativos. E nisso, o Bruno Latour é um autor que eu acho que serve mais para a gente, como mote para pensar algumas coisas, né? Ele faleceu recentemente, ele estudou os livros, os híbridos, né? No clássico dele, Jamais Somos Modernos, ele vai nos ensinar que a civilização moderna ocidental efetuou uma captura dos híbridos, né? Ao dizer que tudo tem que estar nas gavetinhas, né? O que se mistura, o que é híbrido, é primitivo. A macumba, por exemplo. Né? Mas o truque que ele vai dizer é que eles, ao interditarem os híbridos fora, eles ficaram com a hegemonia de eles fazerem isso. Para eles operarem, só eles operarem o híbrido do jeito que quiserem. Então, isso nos diz de uma centralidade, por isso que eu falei do Elvis, né? Dessa coisa de pensar a mistura. Né? Então, como é que a gente define isso? Né? Os territórios de luta produzem, são culturas que territorializam no esforço de composição permanente entre as memórias de um passado rompido e as materialidades territoriais do presente, que alteram e quebrantam determinadas estratégias da cultura branca colonial. O Muniz Sofrer vai dizer, né, pouco importa assim a pequenez quantitativa do espaço topográfico das comunidades expressivas, mesmo que o território seja muito pequeno, pois ali se organiza por intensidades a simbologia de um cosmos. É uma África qualitativa que se faz presente, condensada e reterritorializada. Entre os traços da memória preservados e as materialidades desse novo território
interpõe-se algo muito forte, o desejo e a imaginação de um novo mundo. Entretanto, o sentido de cultura que a gente vem propondo não se separa da política. É fundamentalmente a construção de uma sensibilidade semiótica em que a herança africana comparece como um modo de fazer política. Desse modo, a política movediça e difusa do embranquecimento foi contra-efetuada por territórios de resistência, em que a morte, como principal vetor de subjetivação, era enfrentada pela composição de um corpo negro, desejante e vibrante. A mestiçagem se reveste como potência transformadora quando esteve imersa nos processos de resistência do negro, ou seja, não é qualquer mistura. Estamos falando que, diante da violência do embranquecimento, quando os povos escravizados e expropriados se apropriam dos efeitos da mestiçagem, eles escrevem, ao seu modo, um destino. Quando subsumem os elementos do mundo branco aos ritmos e ritos da cosmologia ameríndia ou afrodiaspórica, para em seguida expandir-se, refazendo sociabilidades nas brechas das instituições, ampliando espaços e alterando os modos de fazer política. Ou seja, não se trata da noção romântica de mestiçagem, constitutiva do mito da democracia racial. Parte do pressuposto que o simples ato de encontro entre diferentes produz algo belo. Né? Esse é o romantismo. Não se trata disso. Né? Nenhum é potente, nem transformador. Isso é falso. Não é qualquer encontro que produz um efeito de encanto. O que é sublime, portanto, faz da mestiçagem um encanto, só existe quando as matérias expressivas do negro se sobrepõem, porque na história do Brasil, elas expressam a vitória da vida sobre a morte. Empretecer o mundo se torna um ato político fundamental, pois, livre de qualquer essencialismo, o negro se torna um signo da vida contra a morte, pois, na materialidade histórica do Brasil, esse signo foi fecundado pela luta da liberdade contra a escravidão. E a gente sabe, e é custoso dizer todo dia, né, que milhões de vidas se foram, seja porque foram alvejadas, pelas chibatas e rajadas de metralhadora, seja pela interiorização do desejo de se tornar branco, que em muitos casos se tornou inegociável e absoluto. Entretanto, o que se observa nesses diversos territórios é que o povo negro soube criar estratégias e se impor. Eu vou dar alguns exemplos. Né? Muitas vezes a mulher negra que pinta o cabelo é também mãe de santo. O homem negro que decidiu vestir um fraque é também o mestre de sala. Isso tudo é feito de tal modo que, num certo momento, o cabelo pintado, assim como o sapato bicolor, se tornam expressões de uma estética negra, seja como desejo de experimentar, de vários modos possíveis, seja como deboche e malícia. Né? A padilhada, né? A nossa gargalhada. O terno branco e a camisa vermelha se tornam um estilo malandro, ganhando contorno cosmológico na forma do Zé Pilintra. O mesmo aconteceu com o piano, com a bola de futebol, com o saxofone, com a cruz, com a feijoada, com a lança de São Jorge. Não se trata de uma vitória definitiva, mas uma vitória diária. E muitas vezes esse jogo, que é complexo, é interpretado como um puro desejo de embranquecer. Como se esse desejo não tivesse atrelado a outros desejos, como da liberdade, da participação, de disputa dos rumos da vida. Ou seja, mesmo que tenha algum desejo de embranquecer, às vezes, imposto, ele surge em meio a outros desejos, dentre os quais e o fundamental que é sobreviver. Mas é possível dizer que é um processo mágico, em que o desejo de evitar a morte e sobreviver é alterado pelo desejo de experimentar a vida, um desejo de criação de si e do mundo. Exu, a boca que tudo devora, toma a frente, e um apetite de vida brota dos territórios negros que opera uma rede de significações e resistência. Essa é um pouco a primeira linha. A segunda linha, em termos da teoria psicanalítica, a gente tem feito um trajetório de revistar nas ciências humanas, e na antropologia, / sociologia, na filosofia, a discussão entre rito, mito e subjetividade. Tanto na psicanálise freudo-lacaniana como na esquizoanálise. A ideia aqui é constituir um objeto meio, que, na nossa opinião, não tem. Né? Interracial na subjetividade, buscando uma espessura histórica, política e antropológica, assim, tentando mapear, que é isso que a gente deseja mesmo, os tipos de ambivalência, os tipos de ligações produzidas por suas potências revolucionárias. Para quê? Para que na clínica a gente possa
sair da metapsicologia psicanalítica e efetuar um manejo da clínica e escutar o que não vem sendo escutado. Que não basta oferecer na cota. Esse povo todo da psicanálise precisa aprender a escutar. Né? E para isso a gente precisa ter ferramentas, porque só se olhava para a Europa. Né? Então, o sonho, o xiste, o sintoma, ou seja, as mais diversas manifestações do inconsciente precisam ser escutadas à luz negra. Né? Há uma luz negra. Né? Porque senão não se entende nada. Né? Os relatos das pessoas que são maltratadas, violentadas pela escuta, né, dos psicanalistas brancos não é pequeno. Não? Então, mas é preciso dizer que tem uma constatação que o campo da teoria psicanalítica, entre Freud e Lacan, põe em jogo uma forma de conceber o psíquico ou a subjetividade como algo que se constrói a partir de um modelo que assume em seu centro uma equivalência generalizada entre cultura, civilização e masculinidade. Ao assumir esse tipo de posição, a análise coloca no centro de seus modelos teóricos algo que deveria ser explicado, em vez de ser tomado como dado. E para mim, esse é um problema epistemológico dos mais graves. O próprio Édipo, ou uma série das formas da sexuação, etc., tomam um problema como dado, ao invés de explicar o problema, ou fazer o trabalho, que é o trabalho da psicanálise, que é de análise. Vou pular aqui, porque eu sei que a gente tem um tempinho aqui, deixa eu ver. Tinha uma coisa que falou, vamos deixar para o meu amigo Deison. Eu quero fazer um pequeno desvio aqui para pensar no Gilberto Freire, que tem sido lido, ou nem tem sido lido, talvez, tem sido tomado como essa coisa do fundador ou do responsável pelo mito da democracia racial, né? No Casagrande Senzala. É interessante porque ele era muito interessado na vida íntima e moral sexual que acontecia no Casagrande. Tudo que a Macota falou. Né? É a Lélia quem vai questionar o Prado Júnior quando esse defende que o português transava só por necessidade. Porque ele estava sendo bloqueado. Né? A Macota disse isso muito bem. Né? Como assim? Transava como uma pulsão simplesmente instintiva. Né? Então, se é desse modo, a gente pode pensar que a negra também não transava só à força. Tem um erotismo mal resolvido aí, que eu acho que a gente precisa se deter. Que não é só estupro ou necessidade. Né? Não ficar só nisso. Ele vai dizer uma coisa interessante, que o português não tinha essa coisa de raça pura. E a gente pode lembrar que a Lélia vai chamar a atenção disso. Né? A Lélia vai dizer que o domínio mouro e muçulmano na Península Ibérica produziu uma outra dinâmica para os espanhóis e portugueses. É claro que depois tem a política de embranquecimento, a política eugênica e tal, com os italianos e alemães, e parece que a coisa muda. Né? Por outro, isso não quer dizer que a gente não tem que enxergar o Freire e perceber todos os seus, no mínimo, escorregões e tal. Né? Ele vê acriticamente a noção da branca para casar, mulata para fuder e a negra para trabalhar. E, obviamente, isso é problemático, principalmente se olharmos isso com as ferramentas que temos hoje. Né? As discussões todas de gênero, etc. Né? Mas o esforço que a gente tem feito é perguntar para os autores qual era o problema que ele estava enfrentando na época. E o problema que ele estava enfrentando era a eugenia. Então, o Deleuze vai dizer que um conceito vem para resolver um problema. A gente se equivoca muitas vezes quando a gente pega este conceito que foi produzido para resolver um problema lá e colocar num outro problema. E isso é a complexidade da discussão do racismo. Né? A gente costuma fazer isso. Então, o Gilberto Freire ele positiva o erotismo no encontro do colonizador português com a negra. Ele está dizendo, de certo modo, e com todas as ressalvas que a gente tem que fazer, que se a branca era para casar, o tesão, o desejo estava em outro lugar.
E essa posição foi tomada como sendo puramente de fetiche, como a negativa em si. A Lélia mesmo fazia essa mesma operação com a mãe preta. A verdadeira mãe era a mãe preta, e não a branca que paria. Acho que é possível pensar em relação ao neurótico se essa cisão já é racializada. Quando a Lélia fala em relação à negação do racismo, não é só o racismo que é negado. Porque se o desejo é racializado, é o desejo que é negado. Porque não pode ser assumido. Inclusive, porque não me parece ter sentido na teoria psicanalítica a negação do racismo estrito sensu. Porque seria preciso que fosse algo da ordem do desejo. E aí é possível caber em Lélia essa negação. Outra coisa, a gente tem olhado para esses documentos mais históricos, de um certo tempo, vejam, a Casa Grande Senzala é de 32, tá? Como um documento histórico, e não como um documento teórico. Isso faz toda a diferença. Porque senão... Porque, claro, a miscigenação, a mistura portuguesa também é um dispositivo de dominação. E de colonização propriamente dita, ou seja, uma estratégia. E não tinha como propósito o embranquecimento. Essa é uma questão que vai surgir muito mais tarde com os eugenistas, no século XX. Ali era mistura para dominar. Então, ter filho de mulato, ter um filho mulato, não estava no registro da família nuclear burguesa. Ele podia escravizar, matar, como o Macota disse. Nos tratava da família e infância do Felipe Aria. Então, tem uma questão de método aí, que ao ler Casa Grande Senzala, ou outros textos, como um documento histórico e não teórico, porque se a gente lê como um documento teórico, de fato é frágil, para dizer o mínimo, porque se perde ao fazer isso um conjunto de nuances que vão fazer diferença na compreensão teórica e na clínica. Gilberto Freire está denunciando o racismo, a moral burguesa e os eugenistas. Se a gente utilizar determinadas lentes, elas de fato vão deslegitimar e retirar toda a potência do documento. E isso é problemático ao lermos essa relação do colonizador com o colonizado, sempre na ordem da perversão e do fetiche. Porque, do meu ponto de vista, está muito mais na ordem da neurose do que da perversão. Então, o Guerreiro Ramos, Clóvis Moura, Abdias, Zélia Gonçalves, Beatriz Nascimento, Celi Carneiro, são alguns dos nomes que tiveram participação expressiva nesse processo de redefinir uma gramática racial. E assim batizaram de mito a ufanada democracia racial, apontando para a dimensão política e teórica que o racismo ganhou na construção do Estado brasileiro. E a obra de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, se tornou o grande alvo dessa geração por ver ali a formulação teórica do mito da democracia racial. Do ponto de vista tático e estratégico, eu acho que, obviamente, e louvo os que nos antecederam. Isso era tático, isso era da disputa política. Se é para achar quem formulou o mito da democracia racial, eu penso mais nos modernistas de 22, que eram muito relacionados ao poder, aos presidentes da época, etc. Oswald de Andrade, a turminha do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade, tinha relações com isso. Bom. Então, desse ponto de vista, é mais provável que Gilberto Freire seja mais o efeito dos anseios de uma época do que a sua causa. Mais provável que seja um meio, mas definitivamente não é o início nem o fim da construção da democracia racial. Como meio, a obra de Freire se tornou parte, efeito que se torna causa, um meio entre tantos outros que construíram o mito da democracia racial. O que a gente vem tomando como desafio é entender as causas desse mito e como ele opera além de uma camada puramente ideológica, como suposto por essa geração de intelectuais negras e negros. A democracia racial não se reduziu a uma ideologia, foi uma nova racionalidade de governo, efeito da crise do liberalismo gerada pelas modulações do capitalismo no final dos anos 20, que tiveram impacto em todo o mundo. Melhor dizendo, a democracia racial se torna parte da construção de uma nova razão governamental, fruto do encontro das crises governamentais nacionais e das crises do liberalismo em escala global. Crise de 29, etc. Um novo pulo aqui. Então, o que a gente vem trabalhando? A gente vem trabalhando com o mito da democracia racial como, em termos das cosmologias, como um mito que
faz uma síntese conjuntiva. Enquanto os mitos americanos, né, negros e indígenas, como mitos que fazem sínteses disjuntivas, ou seja, um que trabalha com identificação imaginária, que é nas sínteses conjuntivas, e outro que trabalha enquanto real, que são as sínteses disjuntivas. E aí, para terminar, eu queria falar um pouco só da Lélia, muito rapidamente, né, de 3 operações sequenciais que ela faz no racismo e sexismo. A primeira, ao trazer, como exemplo disso, uma operação disso que eu estava falando do nosso método, né? A primeira, ao trazer para o lugar Macunaíma, o herói sem H, ou como escrito por Mário, herói da nossa gente. Macunaíma nasce preto retinto, filho do medo da noite e do barulho do rio. Sem pai, mas filho cósmico da mãe terra. Depois Lélia se pergunta se era para botar o homem na jogada, se não seria melhor colocar Zumbi dos Palmares. Herói mítico que cuida e zela sobre sua gente a partir de uma política comum. E por último, e não menos importante, Lélia vai botar na roda que o pai colonizador é no máximo corno. E quem faz função paterna de verdade é a mãe preta, que através da sua transmissão inaugura o português. Então, pois o que se corta aqui não é o desejo incestuoso do filho, mas o desejo sem limite do soberano. O antiédipo em Lélia é fundamentalmente uma política antirracista, pois entende que a relação entre recalque e repressão é medida pelo racismo. Com a Lélia, o quadro todo se altera e o inconsciente não só ganha uma devida extensão social, como é ao mesmo tempo refundado, uma vez que a questão deixa de ser localizada do mito do complexo de Édipo, ou seja, no desejo incestuoso, que faz da repressão paterna um mal necessário. Ao contrário, Lélia entende que o desejo que o complexo racial reprime é o desejo de revolução, e não apenas o desejo de comer a mãe. Bueno, acho que tá bom para... Eu quero escutar o Deison. Obrigado. Uau, né? Enfim, né? Vamos para Deison Faustino. Né? Enfim. Uau, né? Bom, Macuyu, Macota Celinha, a bênção, Isabel Cortessá, por esse momento. Eu queria cumprimentar nossos colegas, né? Renali, Andréia, eu cumprimento a Macota, mas também quero cumprimentar o meu cota, José D'Amico, que é meu irmão mais velho, e ao mesmo tempo alguém que eu aprendo tanto, e é uma honra e uma responsabilidade falar, né? O D'Amico começa dizendo, né? Não tem mais nada para falar depois da Macota Celia, e eu fico aqui agora pensando o que eu vou falar depois do D'Amico, né? É uma responsabilidade, mas também uma honra estar aqui com vocês nesse momento. Queria agradecer pela oportunidade. Queria estar aí também de corpo presente, né? E como meu corpo não pode estar presente, só essa imagem em 2D, eu também queria começar a minha fala com uma poesia. Talvez isso nos aproxime um pouco mais, né? E foi uma poesia que eu escrevi lendo a Lélia, para a Lélia, dedico a Lélia, e é uma poesia onde inclusive cita Renali. Então eu queria começar com essa poesia para trazer, depois fazer algumas reflexões, né? Essa poesia eu nomeei como La Língua, para Lélia Gonzalez, né? E aí eu começo. O branco não trepa, se estrepa, não mete, comete apenas o ato sexual. Cê é louco, fi? Cheio de razão, o pai, o pá, não pode nem sentir o repique do rebolo rebolando sobre a própria caixa de catarro. Deus, castrado, exemplo humano, universal, das galáxias, o caminho, a verdade e a vida. Vida? Já a Lélia, sedução no olhar, sedução de quem amola a língua para cortar um tai de carne no corpus da mente. Tipo Fanon declamando César, Macota Celinha abençoando nossa fala, ou D'Amico nos incitando a matar os pais da psicanálise, enquanto a Renali oferece rosas a Guimarães.
pensar com a erótica da língua, falada, molhada, sentida na pele da alma, em seu calor excitante, toques eróticos, dengos de corpos que pulsam em corpos que falam e falham. E o branco? O branco é um espírito santo de porco, cuja mãe, de fato, afeto e repulsa, é a mu-cama, é a doméstica. Não nega, denega, em nome do pai. O monstro em si, mimadinho do carai, perverso, ele precisa morrer. Como disse o D'Amico, há que se matar o pai. Carai. Já a Lélia, mana, sua língua amefricana, a língua, la língua, machuca, cutuca, fere, mas denga em português, pois sabe que para ele morrer, o branco, a mulata também precisa, mas jamais deixar de sambar na cara da falha ou do suposto pai. E como é que a gente fica? Excitado, porra. Bom, por aqui eu começo para falar da Lélia, porque a Lélia, para mim, foi uma... Como posso nomear aqui, né? Eu li a Lélia há muito tempo atrás, mas li sem entender, e aí depois de ler Fanon, e por conta do Fanon, precisei estudar um pouco de psicanálise, né? Eu volto a Lélia, provocado, inclusive, por críticas ao meu trabalho, pela ausência da Lélia no trabalho, eu volto a Lélia e minha primeira reação foi, nossa, como que eu não dei atenção para essa mulher? O que é isso? Assim, né? Foi uma sensação de, cara, como que eu deixei passar isso? E, ao mesmo tempo, né, passa a ser uma autora que influencia muito o meu trabalho, né? E aí eu queria começar dizendo que a Lélia Gonzalez é uma das mais elevadas intérpretes do Brasil, né? Não só uma intérprete das relações raciais, mas uma das mais elevadas intérpretes do Brasil. E aqui eu queria concordar com o D'Amico, porque ela apresenta no seu texto, né, várias subversões, mas acho que tem algumas subversões que são sem precedentes, não só na história do pensamento negro, mas no próprio pensamento social brasileiro, né? Porque ela subverte, por um lado, os mitos fundadores da nação, né? Esses grandes homens que ainda são referência para a gente pensar o que é o Brasil, mas, ao fazer isso, ela também subverte alguns mitos fundadores da própria negritude contemporânea. E a gente precisa falar disso. Talvez a gente não esteja preparado para essa conversa, mas a Lélia nos convoca a fazê-la. De um lado, né, aparece no texto, se a gente pegar o racismo e sexismo na cultura brasileira, que é talvez o texto onde a psicanálise é mais gritante, né, mas há outros onde que a gente possa fazer diálogo também. A gente vai ver ali, né, uma influência óbvia do Fanon, né, nessa reivindicação da dimensão subjetiva das contradições sociais, mas também na observação das causas, né, como o D'Amico nos provoca e como a Makota Celinha abre mostrando, né, as causas e as consequências, elas também são subjetivas, mas elas também precisam ser pensadas na sua dimensão social. Uma influência óbvia, né, de um Freud, na discussão sobre a denegação, do Lacan, na discussão sobre a linguagem, né, a própria ideia da a língua, ou da la língua, né. Uma influência do Horaci Nogueira ou do Rasenbalg na discussão sobre a particularidade do racismo brasileiro, e aqui é algo que eu vou dedicar mais atenção, né, mas o Rasenbalg traz uma reflexão que nos convoca a inverter o Du Bois. O Du Bois vai pensar numa linha de cor como segregação. O Rasenbalg propõe pensar não uma linha de cor, mas um contínuo de cor, e isso marca um conjunto de particularidades na hora de pensar o Brasil, e de certa forma é no diálogo com a Lélia que, inclusive, ele saca isso, né? E ao mesmo tempo a Lélia nos permite, inclusive, ir além do Rasenbalg para pensar, ao reivindicar a dimensão subjetiva desse contínuo de cor. O que seria esse contínuo, né? Então, assim, ela vai debater com os melhores intérpretes do Brasil, e às vezes, né, a psicanálise ajuda a pensar isso, que às vezes o melhor também é o pior. E aí eu queria citar, pensando nesse debate, 3 malvados que ela se coloca, que ela nos
nos apresenta explícita ou implicitamente, e que talvez nos ajudem a pensar também o pensamento dela, nos ajude a olhar para essa contribuição, né? Eu acho que o primeiro malvado, incontornavelmente, é o Nina Rodrigues, porque ele está lá o Nina Rodrigues, né? Aliás, para nós da Angola, né, Makota, foi um grande malvado, né? Porque, em primeiro lugar, ele é o primeiro que estuda as religiões de matriz africana no Brasil, o candomblé, mas ele cria um mito de que o Nagô é superior ao Banto. E esse mito ainda causa muito transtorno no reconhecimento das religiões de matriz africana no Brasil, porque cria uma hierarquia que não é nossa, mas que passa a ser reproduzida nos estudos sobre religião e também pelos religiosos que não estão isentos ao debate acadêmico, nunca tiveram, né? Mas o Nina Rodrigues, ele traz uma frase lá, num dos livros mais racistas dele, inclusive onde ele vai falar da cultura negra, da cultura africana brasileira, que ele vai dizer que o negro é o verdadeiro colono do Brasil. E essa frase é muito subversiva, se a gente olha a percepção comum do século XIX. Para o Nina Rodrigues, é o negro verdadeiro colono. A cultura brasileira é muito mais negra do que branca. O Nina Rodrigues começa com isso. Só que ele fala, que merda, que pena. E essa é a nossa maior desgraça. Mas ele... olha só como que se dá isso, né? Então, acho que tem uma questão aqui para a gente pensar. Primeiro, o negro como verdadeiro colono. Aquele que influenciou a dinâmica da cultura brasileira. O segundo malvado, né, já citado pelo D'Amico, é o Gilberto Freire. Ótimo, que agora ligou o telefone aqui. O segundo malvado é o Gilberto Freire. E como disse o professor D'Amico, né, o convite da Lélia, se a gente levar a sério a Lélia, a gente vai ter que tirar o Gilberto Freire desse maniqueísmo que foi historicamente necessário na década de 70 e 80, bater no Gilberto Freire, abriu o caminho para a gente estar aqui falando hoje. Mas talvez a Lélia nos convida a um outro passo, que é tirar o Gilberto Freire do maniqueísmo bom e mal, apesar de eu estar nomeando ele aqui como malvado, para pensar o Gilberto Freire também como uma resposta ao evolucionismo biologicista que pautou o período anterior, que estruturou um momento como o momento de Nina Rodrigues, né? E que o Gilberto Freire é uma resposta que ajuda, de alguma forma, a enterrar, ou talvez não enterrar, porque está vivo até hoje, mas ajuda a abrir outros horizontes para o debate, que não aquele biologicista. Mas, ao mesmo tempo, né, como o professor D'Amico já coloca, ao mesmo tempo, ele mistifica as relações raciais ao tomar a intimidade como símbolo de não racismo. Mas, ainda assim, tem algo aqui no Gilberto Freire que é incontornável, se a gente levar a Lélia a sério, que é, embora seja verdade que esse olhar da Casa Grande, que apresenta a intimidade como ausência de racismo, seja um olhar racista, ao mesmo tempo, o que o Gilberto Freire está dizendo é que há algo de particular nas relações sociais e raciais no Brasil, que é a intimidade. Isso o Gilberto Freire nos ajuda a pensar. O problema é a mistificação que se faz a partir disso, né? Inclusive, ele vai supor que a democracia no Brasil se institui a partir da Câmara. Algo que, para nós, é extremamente violento, à medida em que a Câmara também é um espaço de dominação e de violência, né? E ele não consegue perceber isso. Mas, ao trazer a intimidade para o debate, ele abre também uma brecha para pensar o que as relações raciais brasileiras trazem de diferencial em relação a outros contextos coloniais, quando a gente compara com o contexto anglófono, com o contexto francófono, ou mesmo, talvez aqui menos diferente, com o contexto hispânico, né? O hispanohablante. Então, o Gilberto Freire também é um malvado que está aqui de fundo e a gente precisa olhar para ele. Mas tem um terceiro malvado, e pelo menos no racismo e sexismo, é o malvado favorito da Lélia, que é o Caio Prado. E aqui é uma ironia, a gente podia se perguntar por que ela bate tanto no Caio Prado, né? Porque o Caio Prado é mano, como a Makota Celinha colocou, é parceiro. O Caio Prado nos ajuda a criticar o Freire, inclusive. O Caio Prado nos ajuda a pensar na escravidão não como harmônica, mas como conflituosa, como negação de humanidade. O Caio Prado é mano. Mas, ao mesmo tempo, a Lélia vai mostrar, né, quando ela
diz assim, né? Tem uma frase dela, ao criticar, ela cita o Caio Prado e depois ela disse o seguinte, cito ela, né? Pelo exposto, a gente tem a impressão de que o branco não trepa, mas comete o ato sexual e que chama tesão de necessidade. E aí ela vai desenrolando o texto para mostrar o quanto que o Caio Prado, ainda que, na melhor das intenções, tentando denunciar a violência escravista, não consegue perceber as pessoas negras como sujeito da história. E aí, ainda que seja alguém crítico, ainda reproduz uma lógica objetificante das relações sociais, porque não consegue perceber as pessoas negras como sujeito, né? Nem no âmbito social, do Caio Prado, não tem nenhum, pode ler lá todos os textos, nenhum momento histórico que se explica pela luta negra. Todos os momentos, ou é um interesse econômico, ou é Inglaterra, ou ele dá mais atenção, né, para os conflitos nacionais entre os setores que vão se forjando nacionalmente, mas as pessoas negras não aparecem como sujeito em nenhum momento. Mas também não vê como sujeito nas relações cotidianas. Elas só aparecem só como objeto, né? Então, é muito interessante essa crítica, porque não basta só criticar a escravidão, não basta só denunciar os problemas, né? O racismo também se reflete quando a gente não consegue perceber as pessoas negras como sujeitas históricas, né? E é nesse sentido que a Lélia traz contribuições altamente subversivas, né? Em primeiro lugar, essa tradição desses 3 porquinhos, ela revela muito por aquilo que ela insiste em esquecer, né? Ela revela muito por aquilo que ela não diz. Ela diz muito por aquilo que ela não diz, né? E o que ela não diz é que o racismo, né? Cito a Lélia de novo, se constitui como uma sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira. Nesse sentido, veremos que sua articulação com o sexismo produz efeitos violentos sobre a mulher negra em particular. Mas uma coisa que chama atenção é que ela também não se reduz a pensar os efeitos violentos sobre a mulher negra, mas aqui ela provoca uma subversão nos 3 malvados. Ela traz a mulher negra como sujeito, como verdadeiro sujeito de qualquer coisa que a gente possa pensar como possibilidade de subversão. E é aqui que aparece uma figura, né, tão secundarizada, estigmatizada, mas para ela talvez a figura mais importante, que é a figura da doméstica, é um ambíguo aqui, né? É um duplo, da doméstica e da mulata. Esse par tão massacrado é também de onde alguma coisa pode acontecer, né? Se a gente usar um termo panoniano. Porque em primeiro lugar, né, a doméstica e a mulata são partes, são expressões da mesma, são faces diferenciadas do mesmo projeto de objetificação, né? Ambas descendem da mucama, e a mucama é essa moça de estimação, né, que está dentro da casa grande para servir. A mucama ela serve tanto para o serviço caseiro, ela serve como concubina, mas ela também serve como ama de leite, e essas 3 funções elas não são pouca coisa, e a Lélia, influenciada pelo Lacan, lendo Freud, vai pensar as consequências que isso traz para pensar a subjetividade, de novo, não apenas da mulher negra, mas para pensar o quanto que esse lugar oferece como possibilidade de subversão a partir dos atos de insurgência da mulher negra, o quanto que isso revira também a subjetividade da Casa Grande. Não é só a subjetividade das pessoas negras que é afetada aqui, mas também a subjetividade da Casa Grande. Isso é de um deslocamento tão poderoso que eu acho que a gente ainda não falou dele suficientemente, né? E, aliás, a gente não falou suficientemente sobre muita coisa. Muitas vezes a gente se contenta a dizer Lélia Gonzalez, uma mulher negra que está falando sobre racismo, sem muitas vezes destrinchar aquilo que ela está nos provocando, né? Sem nos interrogar sobre as suas contribuições. Aliás, eu mesmo fiz isso muitas vezes, né? Eu resumia o português a um debate sobre as influências das palavras africanas nos falares brasileiros, né? E para a gente da Angola, né, a maioria das palavras que a gente fala, ou não só a palavra, mas o jeito de falar, vem do quimbundo, vem do kikongo, também das línguas tupis, mas o português não é só isso, né? O português
não é só uma subversão lexical, mas é também uma subversão subjetiva anticolonial, né? E aí eu cito D'Amico aqui, né, quando ele diz que não é só o racismo que é negado, mas também o desejo. Isso é muito subversivo, porque o que a Lélia está dizendo para a gente é que quando uma pessoa racista fala, às vezes para se defender, para dizer, não, eu não sou racista, mas quando ela fala, mas eu amo uma pessoa negra, ela não está mentindo necessariamente. E aqui a contribuição da psicanálise, né? E é curioso ver psicanalista falando isso, tipo, é curioso ver a psicanálise sendo mobilizada para desarticular ou para desqualificar a luta negra, né? Grandes nomes já apareceram e foram mobilizados para isso. Mas para a Lélia, quando o racista diz que não pode ser racista porque a empregada até parecia da família, ou porque, não, mas eu tenho tesão por uma pessoa negra, ou já comi uma negra, ele não está mentindo necessariamente, porque desejo e ódio não são elementos opostos, né? Essa é uma das contribuições da psicanálise. Aliás, às vezes a gente busca afastar exatamente aquilo que deseja, né? A repulsa. Aliás, o Fanon, para não dizer que não falei em Fanon, dizia que a negrofobia é a irmã gêmea da negrofilia, né? Então, talvez a gente precise perguntar exatamente o oposto, né? O que o desejo pelo negro nos diz sobre o ódio pelo negro, né? E aqui a Lélia traz algumas questões que eu acho que vale repetir, né? Tanto a Makota Sarinha quanto o D'Amico já colocaram, né? Mas para a Lélia, lendo Freud e lendo Lacan, se apropriando dessa tradição, mas ao mesmo tempo americanizando essa tradição, ela vai lembrar que uma das questões que marca o Édipo, né, esse mito do Édipo, é o desejo pela mãe, né? Mas na colônia, né, não, porque na colônia a mãe é a mãe preta. Só que a mãe preta é uma mãe ambígua, porque ela também é uma mãe sem autoridade materna. Ela é a mãe de fato, ela não é a mãe do direito, ela é a mãe de fato, né? Se a gente pensar o direito materno, sempre ter a questão do direito, da legitimidade, sempre teve associada ao afeto, mas aqui na escravidão a gente tem uma cisão nesse processo. Ela é a mãe de fato, porque é ela que cuida, ela, como diz o Gilberto Freire, é ela que embala, ela que canta, ela que denga, ela que acalma nas noites de medo. Então não tem como não se apaixonar por essa mãe. O Lacan vai dizer que a mãe é a função, né? Não é a mãe biológica. E quem ocupa essa função é a preta. É a mãe preta, é a empregada, é a babá, é a mucama. Então essa mãe, ela é mãe de fato, mas ela não é mãe de direito. Então ela também, do ponto de vista das relações com o limite com essa criança, o próprio direito fica sempre meio confuso, porque ela não pode, ela cuida, mas ela não pode dar bronca, ela não pode colocar limite, né? Então a gente já tem aqui já uma relação, tem uma perversão originária que se coloca aqui nessa relação, né? Porque o desejo, portanto, não precisa ser interditado. Se a gente está falando de um Édipo, é um Édipo meio esquisito, porque o desejo ele não precisa ser interditado. Então, que tipo de perversão aparece a partir daqui? Porque se ela não é de fato, eu lembro, sempre gosto de lembrar, né, de um texto do Hélio Pellegrino, quando ele fala sobre o Édipo brasileiro, e me indicaram esse texto para falar da delinquência, né? Porque quando você não tem uma correlação entre a família e a sociedade, a tendência é que a lei seja desrespeitada, né? Quando se o pai falha, as pessoas não vão respeitar a lei, né? Pelo menos é essa a relação que ele faz, né? E a gente lê o texto do Hélio Pellegrino para pensar, por exemplo, a delinquência juvenil, o menino de rua, o menino que rouba nosso celular, o que está pedindo comida no farol, né? Mas talvez a Lélia nos convide a pensar o delinquente não um menino preto descalço no farol, mas pensar um menino branco. Porque esse menino branco, né, o Gilberto Freire vai dizer, ele ganhava um preto de presente. Então não apenas a relação com a mãe não tem limite, mas a relação com o outro também não. Esse menino branco, aliás, o único a ser chamado de menino, o preto não é um menino, o preto é um preto. O adjetivo o resume. O menino branco ganhava um preto de presente. Então ele podia usar, ele podia abusar
desse outro sem que esse outro fosse reconhecido como outro. Se a gente volta lá no Totem e Tabu, né, você criar um certo... É o Freud lendo Hobbes, né? Criar certos limites é fundamental para que a sociabilidade seja possível, para que a civilização seja possível. Mas na escravidão, a relação para com o preto não precisa desse limite. Então, você pode destruir esse corpo negro, mas também você pode usufruir desse corpo negro sem que esse outro precise aparecer como outro. Então, daqui a gente tem uma delinquência. É um menino branco que é o delinquente. Mas a gente, quando pensa o delinquente, a gente consegue pensar o menino preto, né? É o caso que a Makota Celinha traz, né? É um menino branco que entra lá com a arma, com a suástica, mas na hora de expressar a questão da arma é uma mão preta que aparece. Né? Então, em primeiro lugar, o Édipo é marcado por um desejo pela mãe, mas esse desejo ele é esquisito. Logo de saída, porque a mãe de fato não é a mãe de direito. É a mãe preta. Mas essa criança ama de verdade essa mãe, porque não é possível não desejar e não amar a mãe. Só que essa mãe, em primeiro lugar, ela introduz a criança na linguagem, né? E é isso que caracteriza a função materna. E aí a Lélia vai dizer, aqui a rasteira tá dada. Eita, pega. É muito interessante, né, essa capoeira que ela faz, porque é a mãe preta que introduz a criança branca, portanto, que introduz as elites, portanto, que introduz a própria cultura brasileira na linguagem. A rasteira tá dada, vai dizer ela. Porque a própria criança branca também vai ser socializada nesse universo, não só nas palavras quimbundo ou quicongo, mas nesse universo negro. Os brancos são muito mais negros do que gostariam. A rasteira tá dada, né? E, ao mesmo tempo, esse conjunto, né, como já foi, não vou me estender, né, esse conjunto de relações e de intimidades, a rasteira tá dada também, não porque agora esse branco vai falar português, mas também porque ele também vai ser afetado por o negro como um referencial que também é seu, como um referencial afetivo. A rasteira tá dada nesse aspecto, né? Mas, ao mesmo tempo, nem só de mãe vive esse dilema édipo burguês, né? Tem o pai, e o pai é o branco. A lei é branca. Mas, ao mesmo tempo, a rasteira já está dada, né? O significante mestre ameaça ser roubado pelo escravo. Ele está sempre sob ameaça. Fanon vai dizer que, ao transferir o corpo para o escravo, o branco transfere simbolicamente o próprio corpo e passa a olhar para o seu próprio corpo como se ele fosse menos do que o corpo do escravo. Então, você tem uma relação aqui de perversão, mas também uma relação de inveja e, ao mesmo tempo, de medo, porque agora o corpo negro aparece como um corpo, mais corpo do que o próprio corpo do branco, né? E, ao mesmo tempo, quem se transfere os símbolos de masculinidade, embora seja uma masculinidade castrada, sem o poder, sem o falo, mas é uma masculinidade hiperviril, se transfere os símbolos de sensualidade, né? Então, realmente, a gente entende a frase da Lélia, quando ela diz assim ao Caio Prado. Lendo Caio Prado, tenho a impressão de que o branco não trepa. Não trepa mesmo, porque transferiu o mais interessante que poderia estar presente nesse jogo erótico para o outro, simbolicamente, e agora só pode lidar com esse outro de forma fetichizada, né? Mas, ao fetichizar o outro, fetichiza a si próprio. Esse é o ponto para a gente pensar. Por outro lado, o pai continua sendo o branco. Tanto que o Gilberto Freire fala da cama, mas é sempre o branco com a negra. Nunca é a branca com o negro. O pai continua representando a lei, a castração, né? E é aqui que a política do embranquecimento ela é fundamental para sustentar esse modelo de nação, porque, ao mesmo tempo que há essa inserção, essa rasteira, ao mesmo tempo é necessário colocar ordem no parquinho. Porque mesmo o Gilberto Freire, que ele combate o racismo biológico do Nina Rodrigues, mas ele próprio, ao pensar as três raças, coloca o branco como a ordem. A herança portuguesa, para ele, é a da razão. A herança negra é da malandragem, e a herança indígena.
Você tem mesmo na tentativa de horizontalizar, a racialização ela se mantém intacta, mas é ainda o branco que cabe à ordem, a lei e a ordem, né? O preto é a ausência disso, né? Então, o branco representa o embranquecimento. É nesse sentido que o mito da democracia aparece, tanto como ele preserva a política de embranquecimento, porque ainda é o branco o pai, a razão, a lei e a ordem, mas, ao mesmo tempo, ele impede que o conflito seja visibilizado. Ele joga o conflito para debaixo do tapete. Ele joga o conflito, tal como um lixo, que não é bem visto, para fora das nossas vistas, né? E, com isso, permite que esse encontro íntimo, mais íntimo do que poderia ser em outros países, em outros modelos de colonização, permaneça hierarquizado, permaneça mediado pela perversão e pelos fetiches, pelas taras coloniais, mas, ao mesmo tempo, sem conseguir ser nomeado, né? A gente sai da escravidão sem mesmo reconhecer a escravidão como um crime contra a humanidade, né? Eu queria terminar dizendo, né, que é exatamente porque o pai representa a lei que a relação com esse desejo, para o branco, ela é ambígua, ela é sempre marcada por uma mistura de desejo e repulsa, né? É por isso que, como diz o Solano Trindade, né, a rainha por 3 dias e escrava o resto do ano, são as mesmas pessoas, né? Por isso que se consegue repudiar e, ao mesmo tempo, desejar a mesma pessoa, né? Se a gente pensar nesse exemplo da mulata e da empregada doméstica, né? Mas também a relação com a própria cultura negra. E a gente poderia falar do modernismo, se houvesse tempo, né? Do quanto que agora que é legal o atraso, agora que é legal romper com a razão, quem é o símbolo de irracional mais visível para esse modelo racialista é o preto, né? O preto só entra como valorização de um projeto de identidade nacional quando o branco decide voltar para o atraso, né? Então, mesmo nos momentos mais elogiados, né, a cor do pecado, como lembrou a Makota, é sempre enquanto animal, é sempre enquanto corpo, é sempre a partir de um especificismo racializado que o negro pode aparecer. E a gente pode pensar aqui na sociologia, a gente pode pensar na literatura, mas a gente também pode pensar na psicanálise, né? Porque, apesar de a mulata ser valorizada no carnaval, o resto do ano ainda é marcado pela quaresma. Ou seja, né, a Lélia, ela subverte os 3 malvadões, o Nina, o Freire e o Prado, mas ela reconhece que eles estavam certos. Acho que esse é o ponto para a gente pensar, e talvez a provocação do D'Amico é tão importante para a gente. Eles estavam certos, mas não pelo que eles disseram, talvez pelo que eles tentaram ocultar, né? Porque se o verdadeiro colono é o negro, o Nina Rodrigues, e ele lamenta muito isso, a Lélia Gonzalez vai mostrar o quanto que o verdadeiro sujeito das transformações no Brasil é a mulher negra. Se o Gilberto Freire vai mostrar que não dá para pensar o Brasil só em termos de segregação, como a gente pensa os Estados Unidos, é necessário pensar a intimidade, a Lélia Gonzalez nos ajuda a pensar o quanto que há de violência na intimidade, e o quanto que, inclusive, o estupro se faz na intimidade, mas ele não deixa de ser negação de humanidade, ele não deixa de ser monstrificação do outro e de si próprio. Porque, como lembra o Fanon, ao desumanizar o outro, o branco também perde a própria humanidade, né? E isso também nos coloca uma subversão ao próprio Caio Prado, um dos pensadores mais importantes na crítica ao Gilberto Freire, mas, ao mesmo tempo, pensar a escravidão... É verdade, o Caio Prado vai dizer que a escravidão desumanizou o negro, mas ele ignora o quanto que ela desumanizou o próprio branco. E, ao mesmo tempo, o quanto que ela marcou... A herança colonial não é só a herança do preto, mas também do branco e da sociedade como um todo, né? E isso talvez seja uma grande contribuição para a psicanálise, porque se, como vocês dizem na psicanálise, né, vocês, pelo menos a parte lacaniana, né, da igrejinha lacaniana, se o inconsciente é estruturado como linguagem, só o racismo explica uma psicanálise que não seja em português. Obrigado.
Uau! O que a gente faz depois disso, né? Pega fôlego, né? Mas uma coisa que eu acho que tem em comum na fala de vocês três é que todos apontam para uma dinâmica do racismo a partir da sexualidade. Acho que tem algo que as falas vão se costurando para mim de pensar a política do racismo a partir de uma lógica sexual, bem psicanaliticamente falando, assim. Então, mas eu queria também ver se vai abrir para pergunta, né? Enfim, vai dar tempo, temos, né? Não temos perguntas, mas nós temos comentários e participações. A gente não tem pergunta no chat, tem só comentários e participação. Você quer falar um pouquinho? O que está? Sim, sim. Aparecendo, Vitor, vem cá. Vai falar para a gente. Então, a gente tem como conversar a própria mesa entre si e eu também queria colocar um comentário. Ele aparece? Senta aqui. Senta aí, os Vitor. Então, a Macota protagonizou nos comentários. Primeiro da Ana Cláudia Rena, perdão. Maravilhosa, emocionada com a Macota. Direito à saúde, direito à psicanálise. Uma beleza isso, queria ouvi-la de novo. Da Tessia Guimarães, pelo direito à psicanálise. O Henrique Pádua elogiando sua fala, que fala maravilhosa. E a Tessia Guimarães e o Raoni compuseram ali, né, parafraseando o que foi dito, vocês mexeram no vespeiro. E o Raoni completou. E o vespeiro quer respostas agora. Obrigada. Eu acho que tem um movimento importante que essa onda, né, dos 4 encontros que a gente está começando a construir a partir da Lélia traz, que é essa necessária subversão desde dentro. Né? O fato da psicanálise nascer na Europa não quer dizer que ela tenha que ser pensada como uma ferramenta opressiva ou imperial. Ao contrário, né? A gente tem um judeu que está pensando, fez umas escorregadelas, a gente tem que voltar ao texto e falar, caramba, vamos enfrentar isso que está escrito, mas um sujeito que soube ouvir o que estava recalcado, né? O que estava desmentido, o que estava apagado, excluído, fora excluído da história e da própria experiência de corpo e de mundo. Eu acho que aplicar o que fica silenciado como texto é fazer outra escrita da própria psicanálise. Eu queria agradecer a vocês três. Eu acho, Macota Celinha, que quando você falou, vou falar então mesmo, né? E que venha o que vier. Quando você faz a provocação, a psicanálise está às voltas com isso, não toda ela, né? A gente também é plural, nós somos também muitas psicanálises, né? Muitas psicanálises diferentes e muitos psicanalistas diferentes. Então, o campo é tenso, como qualquer outro campo, mas eu penso que se o conflito é o que faz caminhar, é bom que seja assim. É bom que seja um vespeiro, que a gente se pique vez ou outra e cuide, né? A gente tem você, né, para nos ajudar, mas que a gente enfrente esse vespeiro que não é simples, porque, como o D'Amico falou, o racismo é complexo. Ele tem artimanhas, ele tem armadilhas, ele se transforma ao longo da história, e eu concordo muito com o que você trouxe, que a gente conversava ontem, né, D'Amico? O racista, a gente identifica e sabe como lidar com ele, mas aquele que não admite e realiza na bondade, esse é difícil. E ele está para todo lado, na ciência, na psicanálise, na religião, na vida, no cotidiano. E quando o Davidson traz esse poder subversivo da Lélia, eu acho que ele mostra que tem um longo programa, como Raoni e Erivelto colocavam no convite, na chamada a esses 4 encontros, como que existe uma agenda gonzaliana que a gente precisa desenvolver. Há um programa que convida os distintos saberes em encontro, confronto e transversalidade e interseccionalidade a
seguirem nessa subversão, né, Deison? Porque eu acho que você organiza um pedaço dessa conversa que Lélia convida a gente a fazer, e eles são muitos, né? São muitos pedaços. O Lacan ele fala isso, o real a gente só toca por pedaços, cadinho daqui, cadinho dali, e aí a gente vai caminhando. Então, eu não queria nem exatamente fazer uma pergunta, Renale, mas dizer muito obrigada, porque assim, gratidão é sempre tão pouco, aquilo que mobiliza a gente desde dentro transforma. E eu acho que a fala de vocês teve esse poder, não sei se para todos, mas pelo menos eu vivi no corpo essa experiência, que é tomar assim, um pouco no peito e ver o que fazer com isso a partir de agora. O bom é que a gente não recua, a gente enfrenta, né? Não é só porque é mulher, né? Mas porque a gente faz parte dessa história e a gente carrega o corpo que a gente tem. Eu acho que é importante isso também, né? Eu sou um corpo branco nessa mesa de mulher, classe média, e carregar isso tem seu peso nessa luta, né? E a gente saber se escutar e operar com isso é também não recuar, né? A gente está ao lado, mas é com esse corpo, e ele tem a sua marca histórica, né? Ele tem o seu peso, e considerá-lo nessa conversa da psicanálise tem sido cada vez mais importante, porque o corpo ressoa, né? Ele é uma caixinha, quando ele esbarra em outro corpo, ele produz um barulhinho, pode ser um barulhinho bom ou não. Então, a gente também tem que enfrentar isso, né? A forma como a gente ocupa o lugar no mundo. Então, muitas vezes, obrigado e gratidão. Eu não sei se tem mais algum comentário ou pergunta, se alguém aqui na sala quer comentar ou também colocar algum ponto. E deu o horário. Já? Hoje a gente tem isso, a gente tem o jogo, tem o público online, e a gente está encerrando. Já? Tem 2 elogios, né, que a gente vai ter lido. Olá, que visitas. Primeiro, do Kleber Zen. Essas falas superpotentes ressoam em minha alma. Por amor, falem. Que poema é esse, Davidson? Gratidão de coração por esse belíssimo evento. A Josi Lima, parabéns pelas falas. Fídias, maravilhoso, Davidson. Ana Cláudia Rena, parabéns, Davidson, maravilhoso. A Priscila Santos, que alegria escutar vocês nesse colóquio. Lélia Gonzalez presente, agora e sempre. Obrigada, a gente está nesse limite, não sei se o pessoal que chegou quer colocar alguma coisa, algum ponto. Ok. Então, a gente vai... Hoje a gente está com esse tempo de jogo do Brasil, colocando um teto, mas eu queria agradecer ao público online que participou e conversou com a gente, e lembrá-los que nessa quinta, às 14 horas, lá na Federal de Pernambuco, com o coletivo Laboratório Nós, e com Andrade na coordenação, segue com o legado de Lélia Gonzalez. Erivelto e Raoni, muito obrigada pelo convite, por darem essa partida aí com o chute de bola que já emplacou. Obrigada, gente. Renale, obrigada, Davidson. Obrigada, Andréia, sobretudo por sustentar esse corpo virtualmente aí em Minas. Né? O corpo é virtual, a gente está sustentando essa hipótese lacaniana, né? Cheiro a todos, gente. Queria saber se Davidson quer colocar alguma coisa, algum ponto. Só quero agradecer a oportunidade, a honra, e estamos juntos, espero que logo menos também presencial. Isso. Maravilha. Obrigada, então, Dami, obrigada, Marcota, Deus e Renato. E mais uma vez a Praia, que segura com a gente dia a dia, nos 364 outros dias, né, que não hoje, que a gente comemora o Novembro Negro, em ato e decisão política, que faz a gente acreditar na Universidade Pública Brasileira. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom dia para todo mundo e bom jogo. A gente saiu